Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade a um estudo da quarta-feira que é intitulado Instruções aos Discípulos. Nós chegamos até a metade deste roteiro e hoje nós vamos finalizar. Essas instruções Jesus ele deu aos seus discípulos direto, aqueles que estavam convivendo com ele, para que eles pudessem ter elementos, ter instrução de como continuar o trabalho. Nós podemos levar esse entendimento de trabalho para tudo que nós fazemos, mas aqui essencialmente é o trabalho de divulgação do Evangelho. Então Jesus fez aquela recomendação para que eles pudessem ser o continuador, aqueles que continuariam distribuindo essa boa nova que foi dado por Deus ao mundo através de Jesus e que o mundo ainda não soube receber. Hoje nós podemos transportar esse ensinamento para todos nós, porque se naquele momento era para a Palestina, onde eles estavam, e eram para um grupo de pessoas que estavam acompanhando Jesus, nós podemos dizer que a Jerusalém hoje é o planeta inteiro, incluindo os encarnados, os que estão no corpo e aqueles que estão esperando para ter um corpo. Nós temos o corpo e os espíritos estão esperando para ter um. Através dessas experiências que nós temos aqui na Terra, nós evoluímos, nós progredimos. Quer dizer que essas instruções, elas servem para todos aqueles que estão de boa vontade e de modo voluntário, quer dizer, com vontade própria de ser o voluntário do trabalho de Jesus na Terra, de dar continuidade àquilo que ele já começou. Nas instruções anteriores, ele já tinha ensinado aos discípulos para não se envolver em contenda, que o objetivo do divulgador da doutrina de Jesus, que é a doutrina cristã, e para nós também a doutrina espírita, não é de sermos discutidores, de ficar debatendo a doutrina com aqueles que não estão em condição de receber, não tem na casa mental ainda estruturas espirituais, mesmo que seja muito inteligente no campo das profissões, no campo da inteligência material, materialista. Porque quando a gente entra numa contenda, numa discussão com uma pessoa que vive de acordo com os interesses aqui da Terra, elas têm 1001 justificativa. Além de nós não conseguirmos convencê-las, ela poderia também nos colocar em situação de embaraço. Também vimos na quarta-feira passada a instrução de Jesus aos seus discípulos, que eles começassem o trabalho primeiramente para aqueles que já tinham se aproximado do conhecimento da instrução espiritual e que só estavam afastados momentaneamente porque tinha visto alguma coisa ou nas sinagogas ou nos líderes religiosos, alguma coisa que decepcionou e afastou. Olha como é sério quando as pessoas se colocam na posição de liderança espiritual. Olha como é sério. Lembra de uma passagem que Jesus fala assim: cuidado para não escandalizar um desses pequeninos, porque se escandalizares alguns desses pequeninos, é a mim que estará fazendo. Jesus estava falando que aquele que tem conhecimento espiritual e que assume certas responsabilidades, eles têm que tomar cuidado, porque eles são acompanhados por um grupo de espíritos encarnados e desencarnados. E alguns já conseguiram entender que o compromisso dele é com Deus, não é com nenhum homem na Terra, porque os homens são falhos. Os homens erram a todo momento, tentando acertar, erra.
Imagine então quando é mal intencionado. Mas algumas pessoas ainda, ou alguns espíritos, eles não desenvolveram essa compreensão de que a gente faz as coisas certas, de que a gente faz as coisas boas, não é para agradar as pessoas que estão ao nosso redor, mas é para ganhar o prêmio da nossa própria consciência, o bem-estar que ela confere, que ela habilita a quem esteja seguindo um caminho reto, né? É entre nós e Deus. Mas muitas vezes aconteceu na época de Jesus e acontece ainda, porque nós estamos, essa massa, ela está caminhando ainda, ela não é perfeita, ela não é completa, né? O ser humano não é um ser completo, ele está em constante transformação, modificação e crescimento. Às vezes a pessoa vem para a religião, vem para os agrupamentos religiosos, vê alguma coisa que elas não gostam e se afasta. Então Jesus fala para os discípulos dele: começa por esses primeiro, porque esses eles já se aproximaram do conhecimento, do entendimento do que é Deus, do entendimento das coisas espirituais. Quando ele fala: não entra na cidade dos samaritanos, não segue pelos caminhos dos gentios, mas ide primeiro buscar as ovelhas desgarradas de Israel. Era isso que ele está dizendo. Aqueles que estavam afastados momentaneamente, ou por causa dessa frustração que teve, por causa das coisas que viram no homem e confundiram o homem com a espiritualidade superior. E nós também somos assim no começo, né? No começo nós começamos a endeusar pessoas. Quando a gente entra nas religiões, a gente começa a endeusar pessoas, seja numa religião ou na outra. Depois os castelos vão se desconstruindo, a gente vai vendo que as pessoas são iguais a nós, que todos estão na mesma luta, que ninguém é mais, também não é menos, que cada um tem as suas virtudes, tem os seus valores que podem ser aproveitados, mas também tem as suas deficiências. E no coletivo, o que tem melhor alguma coisa doa aquele de melhor e recebe a outra coisa. E aí a gente vai então desconstruindo as idolatria que antigamente a gente fazia com os ídolos de barro, e depois a gente introjeta nas pessoas. Então Jesus ensina: vai buscar primeiro neles, porque se você for a pessoa que tem uma ideia contrária, que é no caso dos samaritanos, eles tinham uma ideia contrária dos judeus, vocês vão ficar brigando, é briga interminável. Não é para fazer isso, não é para gastar a energia com isso. E se você for em caminhos, não. E se você for pelo caminho dos gentios, os gentios na época eram todos aqueles que não eram judeus. E não é porque eles eram gentios que eles não tinham suas filosofias, não tinham as suas teorias. Mais uma vez, eles iam cair nas armadilhas dos sistemas. O sistema, para ficar mais fácil a nossa conversa, é aquela conversa que você fala, mas não produz. Pode até ser bonito. É bonito, é gostoso de ouvir, é bacana de debater, mas no final da história não muda a vida de ninguém, não traz apontamentos, não traz caminhos, não traz soluções, não traz conselhos, não traz acolhimento. Então Jesus falou para os discípulos: você vai caminhar num terreno onde é necessário. A mesma coisa a gente fala para a doutrina espírita hoje. A doutrina espírita, ela não veio para tirar ninguém da sua religião. Ninguém. Olha o papel da doutrina espírita. O papel da doutrina espírita, sendo uma doutrina de ordem divina, tendo consentimento de Deus para vir na Terra, e o acompanhamento de Jesus, o Cristo de Deus, ela é um conjunto de instrução que ajudará, já está ajudará a Terra a passar no plano de prova e expiação para a regeneração. Olha que missão grandiosa que é reservada à doutrina dos Espíritos, que não é feito por um homem, é feito pelos Espíritos. Todos aqueles que já atingiram uma certa compreensão, uma iluminação, seja
na área que for, ele vem e se manifesta. Ele coloca a sua ideia na cabeça de um artista, ele coloca a sua ideia na cabeça de um cientista, ele influencia de forma positiva os religiosos, e vem na literatura, né, como veio tanto através do Chico, antes disso através das médiuns de Kardec, trazer esclarecimento, trazer instrução que liberta o homem da ignorância, dos preconceitos, das lendas, dos folclores, dos mitos, para que a gente possa caminhar naquilo que realmente vai fazer a diferença. E qualquer pessoa de qualquer religião pode se apropriar das instruções do Espiritismo, sem precisar se transformar em espírita. Não é isso que a gente aprende? É uma instrução da natureza. O Espiritismo é uma lei, é uma ciência da natureza para as questões espirituais, igual a química é para o estudo da composição da matéria, dos elementos químicos, igual a biologia é um estudo que estuda as leis da biologia dos seres vivos. A doutrina espírita, ela tem essa função. Ela é uma ciência das leis espirituais, que não é inventada por Allan Kardec e por nenhum homem. Ela é da natureza. Por isso qualquer um pode vir aqui, receber essa instrução, ou ouvindo uma palestra, ou lendo um livro, levar para toda parte, porque é universal, serve para todos. Então a instrução de Jesus se aplica também ao Espiritismo, quando a gente aprende com os espíritas mais experimentados, dizendo assim: a doutrina espírita e o espírita não pode querer tirar ninguém da sua religião, porque às vezes ele está bem assentado ali, ele consegue compreender o que está sendo colocado, e ele está exercitando a sua fé sincera ali. Se ele é trazido à violência, à força, para um outro ambiente que ele não consegue interagir, não consegue entender nada que está sendo falado, ele se sente diminuído e desmotivado, e às vezes ele perde até aquela fé que era inicial. Então a primeira recomendação de Jesus é essa. As outras nós vamos seguir no estudo dos próximos versículos. Então, sim, da onde eles estão. Então, do ponto de vista do ensino do Espiritismo, isso não tem problema nenhum. Só para os espíritas que já são convictos e que assumem dentro das casas espíritas um compromisso, né? Ter a assiduidade, ter disciplina com o horário, disciplina com os dias. Mas para o que vem buscar, é perfeito, porque o Espiritismo ele não faz proselitismo, ele não quer ganhar no número de adeptos, de frequentadores, é na qualidade, né? Porque um espírita que vive certinho a sua doutrina, através da vida que ele tem na sociedade, ele exemplifica o Evangelho e todas as leis espirituais, e as pessoas aprendem com ele. Aprende dentro do lar, aprende no ambiente de trabalho, aprende na sociedade. Embora nesses últimos tempos nossos, as casas, todas em geral, têm lotado muito por causa dessa necessidade que as pessoas têm de se preencher espiritualmente, porque todas as outras coisas que elas já tentaram para satisfazer os prazeres, nesta e em outra encarnação, não foi suficiente para lhe dar felicidade. Fica aquele vazio, então elas começam a vir em busca das religiões de modo geral, esse fenômeno. Mas já lá na introdução de todos os livros de Kardec, ele fala: a doutrina espírita ela não faz proselitismo, ela não disputa fiéis e frequentadores com os outros, porque ela vem para estar no meio de todas as outras, né? Servir de suporte, servir de orientação para todas as outras. E a gente percebe isso mesmo, que devagarinho as outras religiões elas vêm se consultando com a doutrina, e ela vem, às vezes ela põe essa prática nas casas dela com outro nome, né? Mas na essência acaba sendo a mesma coisa. Exatamente. Quer dizer que a pessoa já percebeu que o Espiritismo ele exige muito, né, na parte moral dos seus adeptos.
E agora então no versículo 11 e 12 do capítulo 10 de Mateus, Jesus diz assim: e em qualquer cidade e aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai. Continua a orientação aos discípulos que vão divulgar, que vão sair pregando, ensinando o Evangelho. Então ele diz assim: quando chegar, não seja aldeia, que é um agrupamento pequeno de pessoas com poucas condições, com poucos recursos, ou seja numa cidade que já é mais equipada, já tem mais gente, já tem mais recurso, seja numa ou na outra, quando chegar nesse lugar para realizar um trabalho, procurar quem seja digno. E aí você vai e se hospeda nessa casa. Quando entrar nessa casa, saúda a casa. Aqui nós podemos entender mesmo, porque quando a pessoa sai, que nem eles saíram andando, saindo a pé para divulgar o Evangelho, eles passaram por todas essas aldeias, por todas essas cidades. Mas aqui também a gente pode entender essas cidades, essas aldeias, como a casa mental. Toda vez que nós nos encontramos com alguém, nós adentramos a casa mental das pessoas. Quando nós falamos ou quando nós pensamos, nós emitimos ondas. E essas ondas que nós emitimos, ela vai carregada de intencionalidade. As nossas intenções, ela chega na pessoa. De modo que nós influenciamos e nós somos influenciados. E essas aldeias nós podemos entender que quando encontrar com pessoas muito simples do ponto de vista do entendimento espiritual, ou mesmo as pessoas que já têm uma bagagem espiritual, é para a gente ver com quem que a gente se identifica espiritualmente. Em todos os lugares existem espíritos necessitados. A gente fala muito de atender às necessidades dos pobres, A gente fala assim: é necessário atender às necessidades dos pobres. E é mesmo. E quem que está atendendo às necessidades dos ricos? Ninguém fala disso, Ou alguns muito pouco falam isso. Sendo que numa comunidade, às vezes o mais necessitado são os ricos. Exatamente. Que é a mais fácil de você perceber. Mas muitas vezes tem uma pessoa na iminência de cometer um suicídio porque não encontrou a resposta da vida, não encontrou a felicidade, como fala no Evangelho, Aqueles vasos de flores floridos, mas que encerra uma serpente dentro dela, ou cofre cheio e coração vazio. O vazio existencial. Quantas pessoas que procuram a casa espírita e às vezes terminam a palestra e a pessoa vem falar: isso é grave, gente. E não é uma vez só que elas vêm falar: olha, eu vim aqui, e algumas vezes elas encontram o que precisam e às vezes não. Eu vim aqui como último recurso. Como último recurso, porque eu estava decidido já em tirar minha vida. Porque tudo que eu já tinha ouvido, tudo que eu já tinha vivenciado, não me dava nenhuma vontade, nenhum entusiasmo de prosseguir. Olha que coisa séria. Você já pensou? Não é nenhuma crítica aí, gente, porque a gente também faz isso. Mas já pensou se numa palestra desse, num dia desse a gente está falando de física quântica? Você já pensou? A pessoa vem para ouvir uma palavra de elevação, ela precisa aumentar o padrão vibratório dela para que os anjos façam o trabalho deles, porque os anjos estão sempre falando. E aí pega um dia desse e nós estamos falando de física quântica. Nós estamos falando das cores da aura, falando dos chakras,
Aí a pessoa ouve, fica quietinha e vai embora. Não é que eu não mereça estudo, né? O Espiritismo estuda tudo, né? É só uma reflexão que eu estou fazendo aqui entre nós espíritas. Tem que formar os grupos certos para quem já tem condição. Exatamente. Isso que eu acho, que as pessoas em geral é o evangelho. Isso. E aí quando se formam esses grupos pequenos para estudar o livro dos Espíritos, a física quântica, aí a gente se enriquece de informações para entender melhor o Evangelho. Aí você passa a entender até melhor o Evangelho. Mas estou falando uma palestra pública, uma segunda-feira, por exemplo, na nossa casa. Não é uma coisa. Ele falou isso? Ele falou, a gente tem nem da física, e aí começa, ele quer falar do física quântica, que é uma coisa tão complicada, que o público não vai nem conseguir. Então, uma pessoa tem que falar, eu ouvi comentário da gente, não entendi nada em palestra, porcaria, não sei o que, ele está para fora. Ele foi uma palestra dele, né? Foi uma palestra que a gente, mas para nós não tinha condição de assim, porque não tinha ainda entendimento, não conseguia compreender aquilo que ele estava falando. Olha o que ele fala em seguida. Quando ele fala então dessa entrada na aldeia, essa entrada na cidade, ele está falando exatamente da nossa entrada na casa mental de cada um. A necessidade de nos mantermos filiados às pessoas dignas, favorecendo a manutenção de plano vibratório elevado. Não é que nós devemos escolher, quando ele fala ver quem é digno, não é para escolher essa pessoa merece a minha companhia, merece caminhar junto comigo, essa não merece. Não, ele está falando que no trabalho que nós realizamos, nós devemos filiar com aquelas que têm propósito de elevação e que conseguem manter um padrão de conversa sadia, de preces, de sintonia com o mais alto. Porque a palestra na casa espírita, ela não traz grandes ensinamentos. A palestra em si não traz. Se a gente usar as estatísticas de quanto que cada pessoa consegue assimilar em uma hora falando, é muito pouco, mas ela tem um papel importantíssimo que não é visível aos olhos carnais. Quando o palestrante vai falando, ele vai trazendo todos os pensamentos para aquele ponto que ele está falando. E aquela, se a gente pudesse ver isso, né? E aquela coletividade, aquela comunidade que está ali, encarnada, ela sobe o padrão vibratorial. Ela cria como se fosse um fulcro energético que suga as falanges espirituais superiores, suga no bom sentido, atrai. É como se abrisse as portas do coração naquele instante. No dia a dia a gente não consegue. Por quê? Tem que lavar a louça, bate o dedão, bate o dedão no pé da mesa. E você imagina para onde vai a vibração numa hora dessa. Uma pessoa chama na porta, ao mesmo tempo o telefone toca, queima a panela, para exagerar, né? Para exagerar. No dia a dia nós não temos esse padrão elevado, mas na palestra nós temos. Principalmente, na minha preferência, quando se fala do Evangelho, quando se fala de Jesus. Cria um campo vibratório. Aí essa ambiência que cria, quer dizer, o palestrante, ele está criando, ele é instrumento da espiritualidade criando a ambiência. Porque se você chega antes da palestra, um grupinho está falando uma coisa, outro está falando outra, outro está falando outra, outro está falando outra, está falando outra, não criou ambiência. Mas naquela hora que começa a palestra, e o palestrante vai caminhando com o assunto, vai conduzindo as reflexões, a gente sente que o ambiente é outro, não é? É onde os espíritos que já estão próximos, eles conseguem falar a alma de cada um. Meu filho, se acalme. Está doadinho assim, se acalme. Por que você anda tão nervoso? Para outro, por que você está revoltado? Isso foi combinado. Não lembra que nós combinamos? Aí a pessoa sai diferente, a gente está dando risada, né? Quando acaba a palestra. Não foi necessariamente a palestra. Não foi necessariamente. Lógico que a gente sempre aprende alguma coisa, a gente leva para a semana aquela reflexão, mas foi o contato com a espiritualidade, aquela aproximação de luz
que nos trouxe conselho e desmanchou aquela formação negativa, aquela energia escura que nós fomos acumulando muitas vezes por estar sempre pensando alguma coisa ruim, que nos preocupa, que nos faz mal. E é assim que a gente vai, dia após dia, caminhando, e quando a gente vai vendo, se a gente persistir, já passou uma vida toda aqui na Terra, né? E nós fizemos muitas coisas. A identificação não é escolha por quem é melhor, quem é pior, não, é a escolha entre aqueles que vão favorecer o processo educativo. Nem sempre é o que sabe mais, é o melhor, mas aquele grupo que favorece, quer dizer, que está naquela onda, naquele desejo de melhorar. E aí ele diz no final deste versículo, que são os versículos 11 e 12: você chegou na aldeia, na casa, né? Você viu quem é digno de te hospedar, quer dizer, você está selecionando, escolhendo para que você vai dar atenção na sua vida, onde você vai focar as suas energias. Aí você saúda aquele lugar, né? Quando a situação ela é resolvida, é necessário desligar-se e levar aquilo que você aprendeu para a experiência. Isso aqui nós estávamos estudando sábado passado, no livro Pensamento e Vida do Emmanuel. Ele está dizendo o seguinte: e aí você hospedou naquele lugar, quer dizer, você começou a realizar esse trabalho, buscou uma vibração superior, a sintonia com o plano espiritual. Muitas vezes, aquilo que você tinha que fazer naquele lugar, ele já se resolveu. É necessário saber se desligar, se desprender daquilo, pegar aquilo que você aprendeu com aquela experiência e seguir adiante em busca de um outro trabalho. E muitas vezes nós não conseguimos fazer isso, que é o treinamento do desapego. Então muitas vezes você chegou lá e as pessoas para quem você queria falar, transmitir aquele conhecimento, ela não tem condição, ela não quer saber, então o que você faz? Você já fez o seu trabalho ali, você vai em busca de outra. E muitas vezes a gente quer forçar a situação, né? A gente quer forçar a situação, quer a base de violência que as pessoas se convertam, e elas não vão se converter. Deus nos dá todo o tempo para a gente poder melhorar. Uma comunicação que Kardec recebeu de o rapaz estava presente, ele estava falando com o pai dele, e aí o pai dele tinha desencarnado há 4 meses, né? E no diálogo lá da comunicação ele pergunta: e aí, para o pai dele, você ficou em perturbação depois do desencarne? E o pai disse: sim, eu fiquei em perturbação, entendendo aqui a perturbação espírita, viu? Tem 2 tipos de perturbação: a perturbação que é quando a pessoa fica em trevas, não é o caso, e a perturbação que é aquele estado normal, quando a pessoa desencarna, de ficar com os sentidos anestesiado por um tempo. Ele sabe o que está acontecendo fora, ele tem ideia, mas os sentidos ficam momentaneamente anestesiados. É o estado de torpor, que pode durar alguns segundos, horas ou dias, a depender da evolução de cada espécie. Ele falou: sim, eu fiquei. Quanto tempo? Aí ele falou assim: 10 minutos para mim e 10 anos para você. Aí o rapaz que não era espírita e que estava travando esse diálogo com o pai, ele já ficou todo confuso, né? Ele falou: mas espera um pouquinho, o senhor se afastou de nós faz 4 meses, como é que faz 10 anos para nós? Como é que é isso? Aí ele diz assim: se você sentisse como eu sinto, você ia entender, mas estando encarnado você não vai entender. Ele está falando da noção de tempo, que é diferente aqui na Terra e para quem está no mundo espiritual. Quer dizer que para ele é como se tivesse passado 10 minutinhos só. E se tivesse passado
tinha passado 4 meses, mas se tivesse passado 1000 anos, a impressão era de 10 minutinhos. Para nós aqui na Terra, a depender de como é que a gente leva a nossa vida, a sensação pode ser de 100 anos, 200, 300, se a gente fica muito ansioso, se a gente não sabe esperar, não tem paciência para esperar, quer que tudo seja imediatamente, aquela sensação ruim que a gente passa para o corpo faz parecer um tempo muito mais longo do que realmente é. Mas aqui ele está falando de desapego, gente. Muitas vezes nós estamos no nosso karma, né? Entre aspas, porque na doutrina espírita nós não falamos karma. E esse karma termina, mas nós estamos tão apegados com o sofrimento que a gente prolonga o sofrimento. Aí é por conta nossa, não tinha necessidade. Já terminou, acabou, já está pronto para viver novas experiências. Então, quando realizar um trabalho, finalizou aquele trabalho, é um treino do espírito. Nós não somos o que nós estamos ocupando agora. Esse corpo ele é transitório, a família é transitória, a religião onde nós estamos é tudo transitório, é tudo passageiro. A alma permanece. Então terminou aquele trabalho, dá graças a Deus que conseguiu realizar, cumprir aquele trabalho, não fica apegado aqui e vai em busca de aquilo que você desenvolveu naquela experiência, levar para as coisas novas que você virá. Então é isso que ele estava falando. Quando você entrar em algum lugar e você perceber a dificuldade de ensinar o Evangelho de Jesus, o ensinamento, não fica ali criando caso, criando confusão, você vai atrair sofrimento para você. Faz o que você tem que fazer e vai para outra parte. Então entrar na casa mental de alguém, ela pode ser também proporcionar alívio às dores, proporcionar esclarecimento, quando a gente entrar na casa mental de alguém, quer dizer, sempre que a gente encontrar alguém, cuidar para fazer isso, estar sempre com o campo aberto para querer fazer isso. Então o que eu quero fazer? Eu encontrei alguém, pode ser encarnado, desencarnado, eu quero ver como é que eu posso ser útil para aliviar as dores dessa pessoa, para esclarecê-la, para apaziguar conflitos. E como que a gente faz isso? Enxergar o que é bom, ouvir o que é útil, e essa última parte que está sendo tão pouco observado: discrição e silêncio ante as vibrações inferiores. Discrição e silêncio ante as vibrações inferiores. Quer dizer, que eu fui em algum lugar, eu vi alguma coisa errada, eu conversei com alguém, eu vi algum defeito. Discrição. Não fala nada para ninguém. Não comente o mal. Não comente o mal, o defeito do outro. O nosso papel de cristão não é este. O nosso é de apaziguar. Mesmo quando você vê uma pessoa cheia de defeitos, ela está numa confusão danada, é de você procurar apaziguar. Agora tem gente que faz questão, né, de pegar aqui uma conversa e levar essa conversa para lá, para chatear a pessoa, para magoar. Pega aquela lá e joga para cá. E aí veste a roupa de cristão, né? Veste a roupa de cristão, escreve nas costas que é cristão e segue fazendo isso. Segundo as recomendações, as orientações de Jesus, as instruções aos discípulos é para a gente não fazer isso. Então, quem serão os verdadeiros discípulos de Jesus? Aqueles que amar Jesus tem que observar os mandamentos, as orientações. Ele disse isso. Se me amas, eu vou embora, não fica triste. Se me amas, observe os meus ensinamentos, meu mandamento. Não precisa ficar falando: ó, Jesus, você é lindo, você é bom, né? Você é maravilhoso, você é sensacional. Ele não quer isso da gente. Ele quer, se a gente ama Jesus, Ele quer que observe os ensinamentos dele, que os siga. É igual o pai, né? O pai, se ele vê, o pai mesmo aqui da terra, se ele vê o filho dele caminhando bem, progredindo, ele já está feliz. É a recompensa, ele não quer nenhum outro presente.
Porque quando a gente começa a falar muito mal das coisas, das pessoas, nós fazemos o contrário daquela situação da palestra que nós estávamos colocando. Quando nós estávamos falando da palestra, nós estamos falando que o palestrante ele cria ambiência. Ele junta todas as pessoas na mesma ideia, sobe a vibração para que o Espírito Santo, vamos lá, né, que é os santos espíritos, os espíritos que estão mais elevados, os bons espíritos, possa vir realizar o trabalho deles. Eles falam às nossas almas, eles dão alívio, eles dão conforto. Mas quando a gente começa a falar muito mal das coisas e muito mal das pessoas, quando nós não somos capazes de fazer a discrição e o silêncio ante as vibrações inferiores, nós nos sintonizamos com este mal. E quem vai encontrar abertura para isso são os iguais. Ressonância é igual, é via de mão dupla. Todo bem que eu faço, todo pensamento positivo que eu faço, eu lanço para o universo e ele volta para mim, mas ele volta acrescido daqueles que são iguais. Então, se eu falo bem, se eu desejo bem, eu lanço esse bem para o universo e ele retorna para mim, mas ele não retorna igual. Essa que é o grande segredo da lei de causa e efeito. Ele volta acrescido. Todos aqueles que querem bem, que querem o progresso, que querem a saúde, somam naquela onda que volta para mim. Por isso que Francisco de Assis disse: é doando que recebemos. É doando que recebemos. Para nós espíritas, nós não temos essa preocupação de ficar forçando a barra de ninguém, querendo que os outros entendam as coisas que nós estamos entendendo agora, criticar os outros, né, julgar, porque nós sabemos que a reencarnação, ela vai nos mostrando, inclusive ela vai nos mostrando o porquê das simpatias e das antipatias. Quando você acredita que a alma é criada ao mesmo tempo do que o corpo, é difícil explicar um monte de coisa. Nós não vamos falar isso por causa do tempo. Mas é difícil também você falar da simpatia e da antipatia. Por que tem pessoas que eu me simpatizo tanto? E por que outras que eu me antipatizo? Sem ter nenhuma razão, nenhum motivo justificável. Por causa das reencarnações, o conjunto que nós fomos vivenciando nas outras existências, as vocações que nós temos, os dons que nós já acumulamos, a maneira de pensar, de entender o mundo, faz com que a gente se simpatize com um grupo de espíritos que pensam mais ou menos igual a nós, né? E temos aversão àqueles que construíram diferente. Isso daqui nós estamos falando por causa desse outro versículo aqui, ó, que é o final, o último. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Olha, descer sobre ela a vossa paz, nós devemos desejar a paz, o bem para todos, né? Não só para aquelas que a nós julgarmos ser dignas. Mas Jesus estava falando assim, que nenhum trabalho, quando a gente faz ele bem feito, por amor ao bem mesmo, né, querendo ajudar, é perdido. Porque o maior beneficiado é aquele que faz o bem. Você vai tomar um passe, vai dar um passe. Para você dar um passe bem dado, quando você dá um passe bem dado, você entra em comunhão com a espiritualidade. Aquele jato de força que vem, ele já vem e ele já desmancha tudo. Por isso que de vez em quando a Dalvina ou outros coordenadores de grupo de passe falam: você não precisa tomar passe se você deu o passe, a não ser que você esteja desvitalizado, com problemas de saúde, então você vem tomar passe, aí você não participa do passe, né?
Mas aquele que está dando passe e ele conseguiu entrar em comunhão, ele não precisa tomar mais passe. Por quê? Antes dele passar a energia para o outro, se ele entrou em comunhão mesmo, se ele está com vontade de fazer aquilo, se ele se preparou para aquilo, se ele não está com vontade que aquilo acabe logo para ele ir para outro lugar. De vez em quando a gente vê umas pessoas que estão com vontade, tá no lugar, mas está com vontade de estar em outro, né? Aí então ele recebe aquele jato de energia, aquela força, aquilo desmancha os maus fluidos, quebra os laços com a obsessão, aí ele começa a receber durante todo o tempo os princípios espirituais curativos, e aí ele transmite para as outras pessoas. Então, é o que ele está falando. Não importa se as pessoas não queiram receber, não precisa ficar chateado com isso. Você já foi o maior beneficiado, você já recebeu aquelas bênçãos. E encerra dizendo assim: se chegar num lugar onde as pessoas não quiserem ouvir, elas não querem ouvir, bata o pé no chão, né? Bata a sandália no chão, tira a poeira da sandália, sacuda o pó e vai embora. Como que muitas pessoas compreenderam isso? Esse versículo. Como que muitas pessoas compreenderam esse versículo? Quando Jesus fala: e quando chegares em alguma cidade, algum lugar onde ninguém quiser te ouvir ali, ninguém for digno de ti, sacuda a poeira e vai para outra parte. Como é que a maioria entende isso? Não liga para eles não. Mas será que é isso que Jesus estava falando? Que não é para ligar para os outros não, para ser indiferente para os outros? Jesus estava falando para a gente não guardar mágoa e ressentimento, porque nós somos especialistas nisso, né? A gente guarda mágoa e guarda ressentimento. Eu fiz de tudo para aquele povo, eu vim de longe para ensiná-los, eu atravessei o deserto, o sol escaldante, me feri nos espinhos do cacto. Olha, esse povo, ninguém quis me ouvir. Então, sacudir o pó não é desprezar as pessoas, é a extinção do fermento doentio, para a gente não ficar aumentando, colocando fermento nas coisas ruins. Não, deixa aquilo para lá e vai onde é útil e continua realizando o seu trabalho. Não conservar qualquer mágoa. O negador e o indiferente, para a gente não esquecer que o negador, quer dizer, aquele que nega, aquele que é indiferente aos ensinamentos, ao trabalho que nós estamos fazendo, aquele que tira sarro, que faz escárnio, aquele que calunia, que mesmo sabendo que a gente está fazendo um trabalho bem intencionado, fica criando história, inventando história para derrubar, para destruir, para a gente nunca esquecer que eles também serão chamados pela morte do corpo físico ao retorno da pátria de origem. Eles também voltarão para o mundo espiritual. Então o pó da sandália são várias coisas, mas aqui nós fizemos uma listinha de algumas que a gente pode considerar. Preocupação de receber consideração social. Quem faz as coisas dentro do campo do cristianismo, do espiritismo, para ter reconhecimento social, já vem com essa vontade, já é candidato ao sofrimento. Porque ninguém deverá buscar destaque num trabalho de cristianização, de evangelização, porque nela quem deverá falar mais alto sempre é a mensagem, é o evangelho. Se uma pessoa estiver aparecendo mais que a mensagem, tem alguma coisa errada. Seja o pregador, seja o palestrante, seja o coordenador de estudo, se ele aparece mais do que a mensagem do evangelho, tem alguma coisa errada. Não é? Porque nós somos passageiros, nós estamos aqui, daqui a pouco nós não vamos estar mais. No entanto, a mensagem de Jesus, ela vem caminhando junto com as comunidades, com as civilizações. Tristeza diante da calúnia e da perversidade. Também não guardar a tristeza porque as pessoas estão falando mal da gente. Nada disso. Você conhece
o seu interior, você sabe o seu propósito. Aquilo que nós estamos falando, a coisa é entre você e Deus. Não importa se alguém aqui dentro da religião está fazendo alguma coisa que você não gosta, te decepcionou, você vai prosseguir, porque o teu compromisso é com a espiritualidade superior. Ignorância dos outros. Mas o que adianta? Eu faço tudo certo, eu tento ensinar, explicar, mas em casa mesmo as pessoas não querem ouvir, elas ignoram, elas não entendem. E as pessoas ficam falando, tá vendo? Você fala isso pro outro, mas dentro da tua casa mesmo a pessoa não faz isso. Não tem importância, continua fazendo o teu trabalho. Sacuda o pó da poeira e continua. O anseio dos resultados. Quantas pessoas começam empolgado, faz 1001 trabalho dentro da casa, mas não para em nenhum. Por quê? Porque em todos eles ela quis resultado imediato, e esses não existem. No final da encarnação, ou no final de um monte de encarnação, nós vamos descobrir que o trabalho ele existia para que nós, que estávamos realizando o trabalho, tivéssemos que mudar. A pessoa vem, ela frequenta, a casa está cheia, daqui a pouco ela esvaziou. Não tem importância, quem tem que mudar é você. Você não chegou na casa espírita e não ficou? Você não chegou no espiritismo e ficou? Quem tem compromisso? É você. Continua. Não dá importância, porque às vezes está cheia, daqui a pouco esvazia, eles vão para outra parte. Isso nada tem importância. Desde que você esteja fazendo a coisa certa, né? Porque lógico, se estiver fazendo a coisa errada, todo mundo vai deixar você sozinho mesmo. Graças a Deus, né? Tenha juízo. Revolta junto às sombras do mal. Começa a ser perseguido pelos espíritos. Os espíritos que são adversários da causa. Não é para se revoltar. Tem doutrinadores, lógico que não é na nossa casa espírita. A gente já viu isso na literatura, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Mas tem doutrinador que bate boca com o espírito obsessor, né? Por quê? Porque está fazendo trabalho, está se dedicando dia e noite, aquele espírito não para de perseguir, de vir falar blasfêmia, injúria, fica tão nervoso, começa a brigar com o espírito lá, né? Desce a vibração dele, né? A etapa dele, começa a discutir com ele. Não vai se revoltar. E quantos espíritas que desistiram por causa da obsessão, porque às vezes ela leva uma encarnação inteira e fala, não vou mais ao centro. Por quê? Faço tudo os outros e as coisas para mim não melhoram, continua daquele jeito. Quando a gente melhorar de verdade, as obsessões desaparecem, né? A gente sabe disso. A questão é a gente mudar de companhia espiritual e ver quem é digno, e ver quem é digno da nossa morada. Quem nós vamos querer hospedar na nossa casa mental? Tem tudo. Tem os espíritos benfeitores, os instrutores, os guias, e tem os que nos perseguem. Nós é que vamos escolher quem que nós vamos querer dar guarida na nossa casa mental. E para encerrar, já faz 20 minutos que eu estou falando para encerrar, né, Demet? Desânimo à frente das dificuldades, indisciplina, melindres, desistência da boa luta perante a dor. Tudo isso que é poeira, não é o outro não. Eu achava que a poeira era o outro, né? É tudo isso daqui. Então, para sacudir essa poeira, não dá muita importância para essas coisas não, e prosseguir com o trabalho, porque aquele que prosseguir com o trabalho, esse será